Bom, hoje vamos começar a falar sobre análise do domínio do tempo e o operador convolução. Na verdade, nessa aula agora, não vai dar tempo de a gente chegar no operador convolução, mas a gente já inicia a brincadeira sobre análise no domínio do tempo. Bom, então nós vamos falar sobre equações diferenciais e de diferença. As equações diferenciais são para sinais contínuos no tempo. As equações de diferença ou a diferença são para sinais e sistemas discretos no tempo. E vamos entrar um pouco na análise no domínio do tempo contínuo. Bom, nesse curso, a partir de agora, nós vamos estudar os sistemas lineares e invariantes no tempo. A gente já conhece, é aquele sistema que, se você altera a entrada ou atrasando ou adiantando ela no tempo, a saída é atrasada ou adiantada na mesma proporção. E se você dá um ganho na entrada, ou combina entradas linearmente, a saída também recebe o mesmo ganho ou também é combinada da mesma maneira. Então, isso é um sistema linear invariante no tempo. Joia. Se a gente conhece o sinal de entrada do sistema e as equações que regem o sistema, a gente pode obter o sinal de saída facilmente. Essa é a ideia. As equações que regem um sistema, na verdade, são o modelo matemático do sistema. É aquela modelagem que imita o sistema real. Então, se a gente tem a entrada e tem o modelo, nós conseguimos obter a saída. No tempo contínuo, a equação que rege o sistema são as equações diferenciais. E no tempo discreto, são as equações de diferenças. Quem tem dificuldade para entender tempo contínuo e tempo discreto, assiste às aulas lá no início, os slides iniciais, que vocês vão relembrar essa diferença entre tempo contínuo e tempo discreto. Bom, então, a partir de agora, nós vamos falar sobre sistemas lineares. Então, vamos lá, ó, lineares, contínuos e invariantes no tempo. LC e T, sistemas lineares, contínuos e invariantes no tempo. Então, para esse tipo de sistemas, nós temos as equações diferenciais. Como nós aprendemos nas aulas passadas, em um sistema, nós isolamos a saída de um lado da igualdade e a entrada do outro lado da igualdade, né? Na hora de modelar um sistema. Então, reparem que tanto as saídas quanto as entradas, elas estão em função de derivadas de ordem n, de navio, para as saídas, e de ordem m, de mamãe, para as entradas. Essa ordem, ela na verdade define a complexidade do sistema, tá? Para facilitar a notação matemática, eu vou chamar d sobre dt de dzão. Então, quando eu substituo d sobre dt de dzão nessa igualdade aqui, ó, desse lado da equação, e isolo y de t, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Então, os coeficientes estão aqui, né? O d substituiu a derivada, a ordem continua aqui em cima, e isolei o y aqui. Tá certo? Faço o mesmo do lado de cá. Só para simplificar a notação matemática, não é necessário fazer isso. Bom, no caso dos sistemas lineares, discretos e invariantes no tempo, o que nós temos são as equações de diferenças. As equações de diferenças são aquelas modeladas pelas saídas e entradas do sistema, deslocadas ou avançadas no tempo. Tá vendo? Então, o deslocamento máximo para a saída é enão e o deslocamento máximo para a entrada é emão. Bom, também para facilitar a anotação, eu não gosto muito disso, acho que é uma anotação que o LAT segue, mas para simplificar,
nós podemos trocar essa ordem, esse deslocamento de emão e enão por esão. Então, por exemplo, eu posso isolar só y de n aqui de fora, e o deslocamento eu vou colocar em função de e elevado a enão. Então aqui, ó, e elevado a enão menos 1. E o coeficiente ele continua aqui. Uma questão de notação matemática. Faço isso para o lado da saída, faço isso para o lado da entrada. Também não é mandatório fazer isso. Bom, então vamos falar sobre a resposta do sistema. Agora que a gente já conhece as equações diferenciais e as diferenças, vamos falar um pouco sobre a teoria da resposta temporal do sistema. A resposta completa do sistema, ela segue uma propriedade que a gente chama de decomposição. Propriedade da decomposição. O que é isso? É você ter a soma de duas parcelas para montar a resposta final. Uma parcela é devido às condições iniciais do sistema e a outra é a resposta natural forçada. A resposta devido às condições iniciais a gente chama de resposta à entrada nula, e a resposta natural forçada a gente também chama de resposta ao estado nulo, né? O que é isso? Bom, a resposta à entrada nula é aquela que quando você imagina o sistema está estacionário, né? E aí você excita ele, você aplica, por exemplo, um impulso. O impulso ele existe em zero, não é isso? Vamos recordar o impulso. Ele existe aqui, ó, em zero, e não existe nem para mais infinito, nem para menos infinito. Ele só existe aqui. Então ele é um pico. É como se você energiza e tira, né? Então, quando você excita o sistema e tira a excitação, ele responde àquela excitação durante um tempo. Imagina um gráfico no tempo. Ó. Excitei, o sistema respondeu e pronto. Morreu, acabou, né? Então, essa excitação causa um transitório no sistema e esse transitório ele some ao longo do tempo. Por que ele some? Porque essa excitação também sumiu. Por isso que a gente chama de resposta à entrada nula, porque você coloca a entrada e tira. Então, essa resposta à entrada nula é a modelagem matemática que te fala como que vai ser o comportamento transitório do sistema quando ele é excitado. E a resposta ao estado nulo, também chamada de resposta natural forçada, é aquela que se mantém no sistema quando a excitação ainda existe. Então, imagina o seguinte, eu vou excitar um sistema agora com o degrau. O degrau unitário, ele existe infinitamente e vale 1, não é isso? Ele existe infinitamente ao longo do tempo e vale 1. Então, se eu excitar com o degrau, eu vou ter uma resposta à entrada nula, que eu vou ter um transitório causado pela excitação, mas também vou ter resposta ao estado nulo. Essa parte da resposta, ela some ao longo do tempo e essa se mantém enquanto existir a entrada. Por isso que a gente chama de resposta natural forçada. Isso? E o comportamento da resposta à entrada nula, ele está atrelado às condições iniciais do sistema. Então, reparem que quando você excita o sistema e tira a excitação, ele tem um transitório e acaba num determinado instante de tempo. Então, a duração desse transitório, a frequência dele, tudo é regido pelas condições iniciais do sistema. Imagina, por exemplo, um carro parado, desengatado numa rua reta. Aí você vem e empurra o carro, né? O quanto que ele vai andar, é claro, depende da sua força, mas se você fixar a força e mudar a marca do carro, o tipo do carro, também muda o quanto ele anda. Por quê? Porque as condições iniciais dele, as características dele, é diferente de um carro para o outro.
O mesmo vale para um sistema. Quando você excita, o comportamento do sistema a essa excitação depende das características internas do sistema, que a gente chama de condições iniciais, tá bom? Então, quando nós modelamos essas duas partes do sistema, nós temos o que nós chamamos de resposta completa do sistema. E por que é chamado de propriedade da decomposição? Porque há uma maneira matemática de se modelar essa resposta e há uma maneira matemática diferente dessa de se modelar essa resposta. Então a gente faz modelagens diferentes e depois soma. Propriedade da decomposição. Bom, vamos falar sobre a resposta à entrada nula primeiro, nessa aula. Então, só, voltamos aqui às nossas equações diferenciais, não é isso? Então, temos saída do lado de cá e entrada do lado de cá. Então, você aqui, usando a notação do Dzão, isolando a saída aqui, notação do Dzão, isolando a entrada. Opa, mas é a entrada nula, exato. Então, eu vou cortar a minha entrada, e fora ela. Como a entrada multiplica todo mundo aqui, isso aqui vira zero. Então, é como se eu tivesse uma equação diferencial, uma EDO, né? Equações diferenciais ordinárias, o próprio nome já diz, né? Ordinárias. Vocês devem ter aprendido isso lá nas disciplinas básicas do curso, como resolver essas EDOs, né? Mas é exatamente isso, é uma EDO. Então, isso é uma combinação linear de y e suas n derivadas. Joia, para a gente solucionar isso, nós temos que pensar numa solução cuja suas n derivadas têm a mesma forma. Que função possui essa propriedade? Então, como é que a gente pensa nisso? A resposta é o seguinte: a função exponencial tem essa propriedade. Porque, veja bem, imagina que a solução daquela equação diferencial seja essa, ou seja, uma função exponencial. Concorda? Tem um lambda e uma constante aqui, que eu preciso descobrir. Se ela é a solução da equação, a derivada de y, então, porque, veja bem, vamos voltar um pouco aqui, ó. Olha só, a nossa equação ela é cheia de derivadas. Então, se eu tenho y, eu tenho que saber qual é a derivada de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3 e assim por diante desse y. Então, é plausível eu adotar essa saída, porque a derivada dela é muito parecida com ela. Olha aqui, tá vendo? Qual é a diferença? Apareceu um lambda aqui, ó. Aí se eu derivar de novo, olha lá, lambda ao quadrado. Aí se derivar de novo, lambda ao cubo. E assim por diante. Então, a propriedade que nós queríamos é a função exponencial. Então, assumindo que a função exponencial seja a solução da equação, nós vamos substituir ela em todos os termos dessa equação. Tá aqui, ó. Quando nós substituímos, nós podemos isolar o C, porque ele aparece em todos os termos. Vamos voltar para conferir. Olha só, eu tenho C aqui e tenho C aqui. Eu tenho E elevado a lambda aqui, tenho E elevado a lambda T aqui, E elevado a lambda T aqui. Então, eu posso isolar esses dois termos. Tá aqui, ó. Isolei o C para cá, E elevado a lambda T para cá. Sobrou isso aqui, ó. Um polinômio que a gente chama de polinômio característico do sistema. Que é esse cara aqui, ó. E a gente chama de quesão de lambda. Veja bem, solucionar esse polinômio não é fácil. Pode ser fácil, mas na maioria das vezes não é. Então a gente fala que é uma solução não trivial. Por que que não é? Porque depende da ordem do sistema. Se o sistema for de ordem 2, ótimo, eu tenho uma equação de segunda ordem. Eu uso Bhaskara lá, calculo delta e tal, e acho as raízes dessa equação de segunda ordem.
se for de ordem 3, 4, 5, 6 e assim por diante, eu vou ter problema, concorda? Vou ter que usar algum software, alguma calculadora mais esperta para conseguir solucionar esse polinômio característico, tá? O que é legal para a gente entender um pouco da filosofia do sistema? Esse polinômio característico, ele independe da entrada. Então, na verdade, ele é quem rege o sistema. Esse polinômio característico são as características internas do sistema. Então, as soluções dele, esses lambdas, nós chamamos de raízes características do sistema, ou modos dos sistemas, ou autovalores do sistema. Então, é a característica interna do sistema. Quem manda no sistema são esses lambdas. E aí, seguindo a teoria que nós assumimos que a saída do sistema teria essa cara de exponencial, se nós tivermos 10 lambdas, a saída vai ser a combinação desses 10 exponenciais, olha só. Então, se eu tenho um sistema de ordem 3 com 3 lambdas, a saída é a combinação desses 3. Mas veja bem, isso só é válido quando a solução do polinômio característico são raízes distintas, ou seja, eu tenho diferentes valores de lambda. Então, tem alguns casos especiais, por exemplo, e quando as raízes são repetidas, quando eu tiver lambdas iguais, como é que fica isso? Aí a solução vai mudar um pouquinho, olha só. Ela muda um pouco a cara da resposta. Como os lambdas são iguais, eu tenho só esse aqui isolado e aqui eu tenho os coeficientes. E o t é elevado à quantidade de lambdas que eu tenho menos 1. Tá? Beleza, mas e quando a solução do polinômio característico for raízes complexas conjugadas? Desse tipo aqui, ó. Como é que vai ficar a resposta do sistema? Com essa cara aqui. Eu preciso só encontrar o alfa está aqui, que é a parte real, e o beta está aqui, que é a parte imaginária do lambda. O C vai ser uma constante que eu tenho que descobrir baseado nas condições iniciais, e o θ também vai ser uma constante que nós vamos descobrir baseado nas condições iniciais. Então, aqui tem um exemplo fácil de resolver, é o exemplo 2.1 do livro do Lattes, Sinais e Sistemas. A equação já foi dada em função de Dzão. Como é que a gente resolve isso? Aqui tem as condições iniciais. O que nós precisamos fazer? Primeiro eu vou substituir o Dzão por lambda. Então, olha só, fica lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2. E vou igualar isso a zero. Por que eu igualo a zero? Porque eu quero a resposta à entrada nula. Então, eu jogo isso aqui fora. Ó. Quando eu igualo a zero, eu vou lá, calculo o delta disso aqui, acho os valores de lambda, que são menos 1 e menos 2, e aí eu substituo na solução da equação. É uma receitinha de bolo. De onde vem essa solução da equação? Ora, vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Essa é a solução, ó. Então, achei os valores de lambda, eu substituo aqui, ó. Olha lá. Não é? Está aqui, ó. Como eu tenho um lambda igual a menos 1 entrou aqui, o outro lambda é igual a menos 2, o menos 2 entrou aqui. Mas e o C1 e o C2? São constantes. Como é que eu encontro ele? Uso as condições iniciais do sistema. Como foram dadas duas condições iniciais, eu posso montar um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Está aqui, ó. Eu substituo o valor 0 em t nessa equação e igual a zero. Quando eu substituo 0 em t, isso vira 1, fica C1 mais C2 igual a zero. Faço o mesmo para cá. Aqui faltou um zero, tá, pessoal? Aqui é zero. Então, substituo zero aqui. Igualo a menos 5. É claro que eu tenho que derivar primeiro, porque aqui é derivada. Então, eu derivo essa função. Aqui. Eu derivo essa função.
e depois substituo os valores dessa condição inicial. Então, tem duas equações, dois sistemas. Tem que relembrar como é que resolve isso. O pessoal costuma errar conta nessa hora. Acho as constantes, estão aqui. Substituo nessa equação, está pronta a resposta completa do meu sistema. Não é? E curioso, como é a resposta entrada nula, observem que à medida que o tempo tende a infinito, a resposta tende a zero, porque isso é uma exponencial decrescente e uma exponencial decrescente. Se vocês forem lá em algum software, MATLAB, por exemplo, e plotarem isso aqui, variando o valor do tempo, à medida que o tempo cresce, o y tende a zero, vai ser uma equação, uma função decrescente. Tá bom? Bom, tem um outro exemplo aqui, que é a letra B do exemplo 2.1 do LAT, para raízes reais repetidas. O que vai acontecer aqui? É a mesma história. Eu vou substituir o Dzão por lambda, vou sumir com isso aqui, porque a resposta é entrada nula. Aí eu tenho essa equação aqui, ó. Aliás, tenho essa equação aqui, ó. Tá? Aí eu acho a raiz desse polinômio, vai dar 3. Não é isso? São raízes iguais, lambda é igual a 3 duas vezes, né? E aí a solução para raízes repetidas, ela tem essa cara aqui, ó. Ela tem essa cara aqui embaixo, ó, tá? Aí, como lambda vale 3, eu vou substituir aqui. Tá aqui a resposta do meu sistema. Eu só preciso achar quem é C1 e quem é C2. Como é que eu acho? Condições iniciais. Vou chegar a ter duas equações, duas incógnitas, resolvo. Tá aqui a resposta final. Tá bom? Reparem também que à medida que o tempo cresce, o y tende a zero, né? Então, transitório some. Modelei o comportamento transitório do meu sistema devido às condições iniciais, ou seja, resposta entrada nula. Tá bom? E aqui tem um exemplo que dá um pouco mais de trabalho, que é a letra C do LAT, para raízes repetidas. A brincadeira é a mesma, né? Eu vou substituir o Dzão por lambda, tá aqui. Resolvo esse negócio, né? Cada um resolve de um jeito. E aí eu chego em raízes complexas, então eu tenho esse lambda e esse lambda, são complexas conjugadas, né? O que é um complexo conjugado? O sinal da parte imaginária muda, é isso? Então eu tenho essa resposta. Ó, tá fácil, ó. O menos 2 vai ser o meu alfa, substituo aqui, e o 6 vai ser o meu beta, substituo aqui, ó. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar C e tenho que achar θ. Como é que eu acho isso? Ora, tenho duas condições iniciais. Substituo aqui, eu vou ter duas equações, duas incógnitas, resolvo esse sisteminha, depois façam em casa, por favor. Não adianta ficar olhando o slide, tem que pegar e fazer mesmo, treinar, fazer as contas. Então aí eu encontro o valor de C, encontro o valor de θ, substituo naquela equação. Está aqui a resposta do meu sistema, que também tende a zero ao longo do tempo, porque eu tenho uma exponencial decrescente aqui. Tá bom? Aqui tem uma dica, né? A derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Nós vamos precisar disso, que nós vamos derivar essa saída que nós propusemos, que é em função do cosseno. Então, vai acontecer uma derivada do cosseno aí na hora de fazer as contas. Tá bom? Então, por hoje era isso. Pratiquem, tentem resolver esses exercícios. Provavelmente tem mais no LAT. Depois eu vou passar uma lista para vocês. E a gente continua na próxima aula. Um abraço.